Fala aí, rapaziada do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo trazendo o Fernandinho, o Veloso, debatendo aí sobre o Palmeiras. Palmeiras que anunciou a contratação do Paulinho e continua as negociações aí com o Andreas Pereira. Os comentaristas falando aí sobre o provável time do Palmeiras. O Palmeiras vai ficar muito forte com Paulinho, Rafael Veiga, Estevão. E aí fica a dúvida, né, se o Paulinho vai jogar aberto e joga com Flaco Lopes ou o Felipe Anso jogando ali pelo lado esquerdo. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal. Se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Então vamos aí para o debate e daqui a pouco nós estaremos de volta. Então, que o Vitor Pereira, que treinou o Corinthians, ele está no Southampton, da Inglaterra, está de olho no Gerson, Wolverhampton, no Wolverhampton. Ele está de olho no Richard Rios e no Gerson. Bobo não é, né? Bobo não é, né? Principalmente o Gerson, que hoje é titular da seleção brasileira, né? Richard Rios, titular da Colômbia também. Os melhores jogadores do futebol brasileiro, o Gerson? O Gerson, para mim, um dos melhores jogadores do futebol brasileiro, sem dúvida nenhuma. É craque de bola. Richard Rios chamou atenção na Copa América também, foi bem, é titular da Colômbia, mas o Gerson está um patamar acima. O Wolverhampton é meio de tabela. Tava na zona de rebaixamento. Na Inglaterra. Tava na zona de rebaixamento até outro dia. Então, pô, você acha que os caras vão trocar, cara? Tenho dúvida, hein? Premier League. Libra, Fernandinho. Premier League. 7 vezes mais. É o primeiro fora da zona de rebaixamento. 7 vezes salário. Será que vai ganhar muito mais do que ganha aqui? O Gerson talvez. Multiplica por 7, Fernandinho. Mas eu não iria também. Se eu sou o Gerson, não iria. O Gerson é um caso curioso. Eu tava outro dia pensando no Gerson, porque ele não é um cara que aparece tanto nas posições que ele executa. Ele não é o melhor driblador para ser um ponta, não é o melhor finalizador para ser um atacante, não é o melhor construtor para ser um meia, mas ele faz tudo bem. Então ele pode jogar em qualquer das posições bem. O jogador é tão raro quanto um centroavante cara. como o Pedro. É um jogador tão raro como um centroavante como o Pedro, por causa de tudo isso que você falou. O Gerson é tão completo que ele faz todas muito bem. E aí é difícil, é muito craque, né? Ele já bateu, foi pro Olympique de Marseille e não deu certo, porque é um time também hoje na França meia boca. Teve na Fiorentina também, não foi, o Gerson? Gerson jogou na Itália também. Chegou a jogar na Itália, bateu e voltou também. A Fiorentina também é mais ou menos lá, né? Segundo escalão do futebol italiano, mas os Lobos, né, dos Wolves, eles já têm alguns brasileiros, né, Matheus Cunha, se eu não me engano, é aí um dos destaques lá do Wolverhampton, e o Vitor Pereira conhece o futebol brasileiro, né? Então, assim, a gente tem aí essa possibilidade, o craque trazendo essa informação, o Richard Rios, no lugar deles, né, me seduziria mais do que o Gerson. O Rios me parece um caso que, assim, uma hora o Palmeiras não vai conseguir segurar. Vai Acho embora. que nessa janela do meio do ano, aí depois do Mundial, vai ser muito difícil o Palmeiras segurar o Rios, né? Ele já teve uma época de interesse do Manchester United, foi noticiado, nos jornais ingleses. É um cara muito moderno, né? Um cara que consegue fazer volante, consegue jogar um pouquinho mais à frente, muita força física. Acho que é um cara típico de futebol europeu. Eu acho que se o Palmeiras tiver um sinal verde com relação ao Andreas Pereira, né? Bom ponto. Aí eu acho que o Palmeiras pode liberar o Rios e aí fazer essa composição. Ainda ganha elas por elas. Ainda sobra um troco? Ainda sobra um troco? Pode sobrar um troco, Fernandinho. O Rios é um jogador que está valorizado em função da Copa América que fez. O Palmeiras não libera por menos de 25 milhões de euros, é o que diz. E está oferecendo 20. Então, 20 no Andrés. eu acho que se aparecer essa possibilidade aí de vender para poder O comprar... Wolverhampton é time para comprar isso? É. Tem dinheiro para isso? O Wolverhampton tem. Os times ingleses, até os menores, né, como a gente vê, Fulham, Wolverhampton, o Nottingham Forest agora, tem um investimento, alguns têm até investimento de fundos, né, aí de famílias de outros lugares e tal, mas a divisão de dinheiro da Inglaterra, ela é melhor que a divisão brasileira, por exemplo. Metade é igual para todo mundo. Né? Então. Metade do bolo da televisão é igual para todo mundo. Aí depois tem... Outra é O Fulham recusou uma proposta rendimento, né? Desempenho. Desempenho. O Fulham recusou uma proposta do Olympique de Marseille pelo Andreas Pereira na última janela de 25 milhões de euros. Quer dizer, Dinheiro, então eles têm. Não, 20 é o que o Palmeiras ofereceu tá agora. Mas Mas o Fulham já teve uma proposta de 25 pelo... Só que a diferença é que ele quer vir, né? Então, é esse ponto que eu ia tocar. A diferença é essa, que ele está interessado. Mas vale a pena trocar o Richard Rios por ele? Eu acho o Andreas muito mais jogador. É mais jogador. Eu acho o Andreas um cara bem acima da média, um cara que mudaria o patamar do Palmeiras. Acho que é um jogador de seleção brasileira,
novo ainda, né? Como a gente falou do Gabigol, jogador de 27 anos, acho que é um cara que... Ele já tem o carinho da torcida do Palmeiras. Já foi campeão da Libertadores, fazendo um... E ele tem o carinho da torcida do Palmeiras, do gol do Palmeiras na Libertadores. Já chegaria com esse Davinho, né? positivo. Consagrou o Davis. Ele já chega aí com esse retrospecto, né? De ter participado de um título da Libertadores do Palmeiras. Agora, imagina pro torcedor do Flamengo, se essa negociação se concretiza, ver o Andrés como do Palmeiras. Né? Os dois jogadores, tanto o Richard Rios e o Gerson, vieram do Flamengo. O Richard Rios veio do Flamengo pro Palmeiras. Jogou com o Jorge Jesus, não foi? Em 19 lá com... Ele tem uma curiosidade, ele era jogador de futebol de salão, ele veio jogar futebol de salão aqui. Pela seleção da Colômbia. Viu e botou ele no campo e chegou a virou jogar na seleção da Colômbia, quer dizer, não era qualquer... Tanto é que ele fala bem o português, ele não tem sotaque, parece que... Muito tempo no Brasil, Muito tempo aqui. E a gente está vendo, né, imagens aí, né, do Andrés Pereira, é titular absoluto do Fulham e me arrisco a dizer que principal jogador aí, né, do time nessa temporada, está fazendo aí uma temporada excepcional por lá, tem números excelentes no Fulham, que é um time de meio para baixo de tabela. Ele sabe o cara que para lá... brilhar no Fulham tem que estar jogando muito. Exato, então ele sabe que lá ele não vai ter uma disputa de título, o Fulham talvez brigue por uma Copa ali da Inglaterra, com muita vontade, mas vindo, bem, mas vindo pro Palmeiras ele vai disputar os principais títulos. E ele então, tá jogando mais à frente, mais avançado do que jogar no Flamengo, tá jogando mais de 10 ali. E o Palmeiras tem condição de pagar 7-1, Veloso, quase 8? De salário, você está falando? Que a Libra o quase Palmeiras 8. teve uma folga aí na folha salarial, liberando, né? Principalmente o Dudu, que era o jogador mais caro. Parte dessa folga já foi pro Paulinho, né? Já foi pro Paulinho uma parte. Mas eu acho que tem condição. Um bi de faturamento. A informação que eu tive, Fernandinho, é que a proposta do Palmeiras pelo Andrés Pereira oferece um salário maior do que ele ganha lá. Mesmo com a cotação da Libra... Lá em cima. Estamos fazendo a conta aqui, R$1 milhão só por mês? Salário do... O que é isso? 1 milhão só? 2 milhões de dólares anuais? São 4? São 12. 13 milhões de reais. 1 milhão é muito pouco, velho. Não, aí não vem. Se for esse o salário, não vem. Não, lógico que vem, ele ganha lá. Ele ganha lá. Eu acho que o Palmeiras tem condição de pagar mais. O Romero renovou agora por 1 milha. O Dudu ganhava o dobro disso. O Dudu ganha mais do que isso. Eu acho que o Palmeiras tem condição de pagar um salário maior. O Oscar vai ganhar mais que o dobro no São Paulo. Cara, isso é dinheiro de pinga, velho, pro Palmeiras. Não é dinheiro de pinga, né, Fernandinho? Não é de pinga, né? Pro futebol, Veloso, futebol, escuta, futebol hoje, você falar em R$1 milhão é dinheiro de pinga para qualquer jogador. De time grande, ele vai dinheiro de cachaça. Ele vale isso. Um dos maiores salários do Palmeiras. Não é de pinga, mas o Palmeiras tem condição de repatriar um jogador que sabe que pode servir bem, pode que vem dobrar o salário jogar, dele. E ainda é um jogador que vai ser convocado para a seleção brasileira. Cara, é impressionante, mas os valores... coisa, você ganha um título, olha já como é ilusório, cara, essa informação que o Ricardinho traz, como é ilusório também o futebol inglês. A condição de vida é outra, disputa campeonato, diferente, organizado, vive num país mais tranquilo, que você pode andar na rua sem problema e tal. Mas R$1 milhão, cara, é jogador médio do futebol brasileiro. O Igor Coronado ganha quanto no Corinthians? 2. Eu estou dizendo, jogador razoável no Corinthians. Hoje está ganhando, no Brasil, está ganhando muito dinheiro. A reserva do Corinthians ganha 2 milhões. O Fagner está saindo justamente por conta de ser um reserva caro. 1,2 milhões. Que o Corinthians não estava querendo arcar. O Fagner está saindo por isso. Vai fazer a composição com o Cruzeiro. O Cruzeiro paga 60%, o Corinthians paga 40%. E no caso do Palmeiras, essa agressividade no mercado, além de adotar uma postura de mostrar que quer continuar brigando pelos títulos, tem muito a ver com as negociações que o Palmeiras fez do Estevão, do Hendrick. Não, o Palmeiras encheu o cofrinho para esvaziar agora. E o acordo que o Palmeiras fez com a W Torre. E uma das coisas importantes também, Caio, eu acho que esse movimento da Leila de reforçar o time, a intenção da Leila é renovar com o Abel. Sim, perfeito. É convencer o Abel a permanecer até 2027. Ele não disse sim até agora. Ele tem até 2025, até dezembro desse ano. A informação do nosso Gustavo Soler aqui da Rádio Bandeirantes é que quando voltar ele vai assinar ele falou a renovação aqui no programa até 2027. Sexta-feira. Então. E esse movimento da Leila é exatamente para convencê-lo a ficar até o final do mandato dela. E você vê que é engraçado. O Arthur Jorge no Botafogo ganhou tudo e foi embora, velho. Porque achou que não foi valorizado. Porque o Abel puxou o salário dos treinadores lá para cima. E aí tem um outro ponto. O Botafogo, por mais que tenha se estruturado através da SAF, tá desmontando. O Botafogo não tem a arrecadação bruta como clube que o Palmeiras tem por ano. O Palmeiras arrecada quase 1 bilhão por ano, ou mais de 1 bilhão por ano
dependendo do que conquistar como títulos. O Botafogo não tem essa arrecadação. Então, de forma mais sustentável, mais orgânica, ali ano a ano, é mais fácil para o Palmeiras fazer esse tipo de investimento. Juntou 23 milhões de dólares pela Libertadores. Mais de 200 milhões de premiação. 260 eu fiz a conta. Brasileiro e Libertadores deu 260. Todo jogo, estádio lotado. Tudo Mas bem, não chega a 1 milhão por ano. Mas tem um cara que põe, né? Sim. Que é o dono do time, põe Só dinheiro. que assim, a chegada do Almada e do Luiz Henrique também já era condicionada a ir para a Europa em determinado momento. Quer dizer, o cara não veio só porque ele ia jogar aqui. Ele veio também com a ideia faz de parte do participar negócio. do grupo, Vem aqui, ganha, me levanta a moral, vai pro Lyon. Troca de patamar, é importante para o meu projeto, Claro. que eu estou fazendo, e aí depois você segue tua E o vida. Botafogo deveria ter se programado para isso, E eu saber acho que existia esse risco. o Textor, né, em algum momento vai entender que investir no Brasil, no Botafogo, pode ser melhor negócio do que investir no Lyon. Com certeza. Até porque aqui não tem fair play financeiro. Porque o com o retorno Botafogo que ele ele teve chega. só em um ano aqui é muito diferente do que ele E no vai Lyon ter ele lá. tem problema para recuperar uma parte do investimento, porque tem o fair play financeiro, ele não pode gastar mais do que ele arrecada, e se ele não conseguir uma quantia financeira alta até o final da temporada, ele pode ser rebaixado. Não, e você vê como o futebol brasileiro está sendo vendido barato. O Estevão, a venda do Estevão custou a SAF do Cruzeiro. 50 a 60 milhões de diferença. E o Estevão era do Cruzeiro. E o Estevão era do Cruzeiro, mas você vê. Olha que coisa. A SAF de um time do tamanho do Cruzeiro, que agora tem um novo dono, quando foi comprado pelo Ronaldo, ele custou um jogador da base. E o que custa mais administração, né, Fernandinho? O Cruzeiro poderia ter Estevão e Vitor Roque. Perdeu os dois. R$1 bilhão. Perdeu os dois. Que é, Nessas duas negociações. que é a alegação que o presidente do São Paulo está fazendo para essa parceria, possível parceria com o Grego, que é dono do Olympiacos, Rio Ave. E mais, por quê? Porque esses dois meninos, tanto o Estevão como o Hendrick, saíram porque outros times foram lá e ofereceram uma grana para ficar com os moleques. No caso, o Palmeiras ofereceu uma grana e o Atlético Paranaense foi lá e falou, tem 2 milhões para você, tem não sei o quê, tem casa, carro, comida, roupa lavada. E o São Paulo está dizendo que hoje precisa fazer essa parceria porque não tem como segurar essa molecada, ou pelo menos ir lá e tirar essa molecada, porque o custo de Cotia deve ser muito alto. Mas você imagina... É uma cidade, é lindo. Mas você imagina, essa conta às vezes ela é bem questionável, porque assim, por mais que o custo seja muito alto, se o São Paulo tivesse mantido o Hendrick, por exemplo, essa venda do Hendrick pagaria todo o custo, sei lá por quantos anos. Aí foi uma escolha profissional errada, né? Ou uma não escolheram ele, né? Assim como o Cruzeiro com o Estevão também, né? O Estevão machucou na base do Cruzeiro, era conhecido como Messinho lá, teve uma lesão de joelho. O presidente disse que era aquele momento do Cruzeiro, né, quase desaparecendo ali. Não pagar a cirurgia e a manutenção do moleque. E aí não tinha garantia de que ia virar. O Palmeiras foi lá e falou, não, vem, a gente te recebe aqui, sua família e tudo, e hoje... Muitas vezes o clube, ao invés de investir nessa molecada, em 10, 12, 15 potenciais jogadores fora da curva, preferem não gastar esse dinheiro com a base e contratar um medalhão caro. São duas situações. Primeiro é o negócio, que talvez não interessa, e segundo, não sabe o que está fazendo. Só está com a caneta na mão. E outra coisa, a política, né? Você está no teu mandato agora, o Estevão vai te servir daqui 3, 4 anos. Eu preciso de algum cara para resolver hoje. Então eu não vou investir no moleque, vou contratar um medalhão. Por isso que tem que ter dono, infelizmente. Mais uma parada nos donos da bola. Fica por aí, a gente volta já. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram sobre o Palmeiras. Palmeiras que está no mercado da bola, buscando novos reforços aí para a temporada 2025. O Palmeiras que já contratou o Paulinho e também o Facundo Torres. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Futebol Total Oficial.